Olha, eu vou falar para vocês, se tem uma coisa que o Santos fez nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro foi errar. Errar em questão de estilo de jogo, errar principalmente em jogos na Vila Belmiro, jogos chaves que deveria ter vencido e não venceu, e jogos até pouco improváveis, né, do Santos conseguir uma vitória, o Santos conseguiu. Aí quando jogava com um adversário direto, ou empatava, ou até mesmo saía derrotado. Vamos entender nesse vídeo o que o Santos não pode fazer nesse segundo turno, para que a gente pelo menos consiga ter essa segunda parte do Campeonato Brasileiro de uma maneira mais tranquila. Bom, eu sou a Nájila Luz, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal para a gente falar bastante de Santos Futebol Clube. Todos os dias temos vídeos e de segunda a sexta, às 17 horas, tem live para a gente conversar de uma maneira mais próxima, né, de tudo que está acontecendo com o Santos. Antes da gente começar o nosso vídeo, dá um recado para você baixar o aplicativo da OneFootball, o link está aqui na descrição, e através do aplicativo da OneFootball, que é gratuito, você terá acesso a notícias, escalações, tempo real do Santos e também, né, as estatísticas que nós colocamos aqui, tudo sobre o Santos, você vai encontrar lá no aplicativo da OneFootball e também sobre o futebol do mundo todo, e também tem a questão da Bundesliga, para você assistir 100% gratuito aos jogos, né, transmissão ao vivo. Então, o aplicativo da OneFootball que te oferece tudo isso e muito mais de forma gratuita, o link está na descrição, e vou deixar um QR Code aqui, caso você queira colocar o seu celular aqui na tela para baixar. Bom, vamos então começar por alguns erros dentro de campo, tá? Alguns erros que eu percebo que o Santos, inclusive, já está abandonando um pouco. Vale ressaltar que o primeiro turno do Santos foi com o Fernando Diniz, então é uma ideologia totalmente diferente, né? Você olhar o time do Fernando Diniz e agora olhar para o time do Carille, que tem ainda vícios, sim, porém dá para a gente imaginar um Santos com os treinos, com as partidas acontecendo, que a gente consiga uma evolução, quem sabe, por completa. Algumas evoluções que eu vou citar aqui já deu para a gente perceber, mas óbvio, né, a gente precisa que tudo esteja acontecendo praticamente ao mesmo tempo para que o Santos consiga ter as suas vitórias. Primeira coisa que eu acho que a gente percebeu que dá certo é o Santos buscar a linha de fundo, tocando de pé em pé, utilizar principalmente seus pontas. Agora com o Marinho faz isso muito bem, o Lucas Braga faz isso bem, o próprio Raniel, que jogou como centroavante, mas em um determinado momento ele caiu pela direita e fez jogadas de linha de fundo. Isso é uma coisa que dá certo, é muito mais útil do que vários cruzamentos que acabam não virando em nada durante a partida. Então o Santos precisa apostar nessa questão, né, do toque, trabalhar mais na linha de fundo. Só que uma coisa que eu também percebo nesses últimos jogos do Santos, né, agora com o Carille, é que precisa que os jogadores santistas, principalmente quando nós estamos lá com a bola no ataque e existe uma jogada de linha de fundo, ou o Santos acaba conseguindo armar uma transição, um contra-ataque, que geralmente o adversário está com uma situação numérica mais favorável do que a nossa. Por quê? Às vezes o jogador chega ali na linha de fundo, olha para dentro da área, não tem ninguém. Não tem uma alma do Santos para chegar finalizando, criando uma oportunidade. Então, em alguns momentos, precisa melhorar essa movimentação. A movimentação do Santos, principalmente fazendo triangulações, eu acho que é uma coisa que ficou bastante perceptível, principalmente no jogo contra o Atlético Paranaense. Acho que o Santos trabalhou bem a bola nesse sentido, houve aproximação tanto do Sanches como do Pirani, mas em alguns momentos, quando o Santos, né, estava próximo à área adversária, não tinha ninguém ali dentro da área para chegar finalizando. Quem sabe, com o Batistão, que ele é o cara que vai ser o titular dessa posição, talvez as coisas possam mudar. Né, o meio-campo do Santos se postando melhor. Eu vejo erro de posicionamento. Às vezes o Pirani está um pouco mais avançado, às vezes ele poderia estar um pouco mais recuado para começar a organização do meio-campo. Às vezes o Batistão está saindo muito, né? Talvez o Batistão ficar um pouco mais ali na área dele, sem voltar tanto, pode ser uma coisa mais interessante. Então, essas questões a gente precisa melhorar ao longo dos próximos jogos. A questão, né, como eu falei, do cruzamento eu acho que é evidente, eu acho que é um dos principais erros que o Santos vinha cometendo, era jogar a bola na área e ver o que acontecia. E acontecia
quase nada, né? Poucas vezes o Santos conseguiu levar perigo, fazer algum gol com cruzamentos. Então é uma coisa que a gente precisa usar com inteligência. Não estou falando para o Santos ter 0 cruzamentos na partida, não. Saber usar com inteligência, né? Olhar as possibilidades. Será que é melhor eu tentar uma jogada por baixo ou um cruzamento? Para não ficar um time previsível. Um Santos também mais balanceado, jogando pela esquerda e pela direita. Quando o Santos não tinha o Marinho, era um Santos que insistia muito as jogadas pela esquerda, ali com o Lucas Braga, com o Marcos Guilherme. Com o Marinho, eu senti muito um Santos acionando só o Marinho e às vezes esquecendo do lado, né, esquerdo. Só aconteceu isso no jogo contra o Atlético Paranaense porque eu acho que o Marinho, né, ainda não está 100% fisicamente e aí as jogadas foram mais pela direita. Mas precisa também ter esse equilíbrio para a mesma coisa do cruzamento, não virar algo muito... Todo mundo sabe o que vai acontecer, né? Algo previsível nesse time do Santos. A questão do setor defensivo, aproximar mais, né? O gol que nós levamos do Atlético Paranaense, eu acho que ilustra bem. Não dá espaço para o jogador adversário conseguir chutar. Então, você ter aquela questão do bloqueio, o cara pega a bola, ele vai precisar tocar, porque chutar não vai passar dali. Então, um Santos fazendo um pouco mais de marcação-pressão, tanto por parte dos atacantes, né? Lá quando o time adversário está na defesa tocando, fazer uma marcação-pressão, como quando o time adversário vai atacar nós, né? Tem que ter uma marcação-pressão para que ele tenha mais dificuldade e fazer com que ele, né, acabe perdendo tempo, que a recomposição fique ainda melhor, enfim, precisa marcar mais nesse sentido. Acredito que, como o Carille é um técnico que prioriza bastante essa organização, né, da parte da defesa, as coisas vão melhorando nos próximos jogos. E agora, uma situação que eu quero comentar com vocês, né, que a gente abriu falando aqui o vídeo, é a questão dos pontos que o Santos perdeu na Vila Belmiro e também os pontos que o Santos perdeu fora de casa, né? Chama atenção as duas situações. Jogos na Vila Belmiro, no primeiro turno. O Santos venceu o Ceará por 3-1, vitória. Santos e Juventude, 0-0, empate. Juventude é um time que está brigando ali com a gente embaixo da tabela. Então era um jogo que nós deveríamos vencer, né? O Ceará, o Santos venceu, o Ceará está um pouquinho acima do Santos, mas venceu, fez o dever de casa. E aí 2 vitórias consecutivas na Vila. 2-0 contra o São Paulo, 2-0 contra o Atlético Mineiro. São Paulo hoje está abaixo do Santos, né? Verdade que tem um jogo a menos, mas cumpriu o papel. O Atlético Mineiro está lá em cima, é o líder do campeonato. O Santos conseguiu uma excelente vitória contra o Atlético Mineiro. E aí o Santos empatou com o Sport, né? Então é aquele jogo que, quando você olha na tabela, qual que o Santista imagina? Vou ganhar do Sport ou vou ganhar do Atlético Mineiro? O Santos inverteu. O Santos acabou empatando com o Sport 0-0. Aí depois o Santos venceu por 2-1 o Atlético, né? E foi a última vitória do Santos no Campeonato Brasileiro, jogando na Vila Belmiro, no dia 6/7. 6/7, a última vitória do Santos na Vila Belmiro no Campeonato Brasileiro. Aí depois tivemos a derrota para o Atlético Goianiense. Atlético Goianiense também não dá para o Santos perder para o Atlético na Vila, com todo respeito ao Atlético Goianiense. Aí também 2 empates seguidos, contra o Corinthians 0-0, Internacional, que o Santos estava vencendo, e aí deu uma bobeira nos minutos finais, acabou concedendo um empate para o Internacional. Então 2 empates seguidos, teve a goleada para o Flamengo, né? Flamengo que está lá na parte de cima da tabela, 4-0, e o último empate do Santos contra o Bahia. Bahia também é um adversário que o Santos precisava ter vencido por conta, né, de proximidade na tabela, enfim. Resultado no primeiro turno: 4 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Então, mais empatamos do que vencemos na Vila. Aí, o desempenho do Santos fora da Vila Belmiro. Perdeu para o Bahia, 3-0, né? Derrota. Fluminense 1-0, derrota. Grêmio 2-2, empate. América Mineiro 2, Santos 0, derrota. Palmeiras 3, Santos 2, derrota. Bragantino 2, Santos 2, empate, né? Foi um empate que o Marcos Leonardo, se eu não me engano, fez um gol ali no finalzinho, então um empate, mas com um gosto de vitória, digamos assim, né? Chapecoense 0, Santos 1, vitória, a única vitória do Santos fora de casa, que aconteceu no dia 1º de agosto.
Depois tivemos Fortaleza 1, Santos 1, empate, e mais uma derrota contra o Cuiabá, 2-1, né, a derrota do time santista. Ou seja, fora de casa, uma vitória, 5 derrotas e 3 empates. Então, nenhum desses cenários, nem jogando na Vila e nem jogando fora, o Santos consegue mais vitórias, né? Consegue ou mais derrotas ou mais empates. Então, é uma situação que, de certa forma, acaba preocupando. E como eu falei para vocês, o Santos perde jogos que não pode perder. Óbvio que no mundo ideal, todo mundo quer que o Santos vença todos os jogos. Mas jogos, por exemplo, contra o Cuiabá, não poderia ter perdido esse jogo, né? Contra o Fortaleza, pela situação da tabela do Fortaleza, se o Santos conseguiu um empate, até que um resultado ok, né? Muitos até estavam apostando numa derrota do Santos contra o Fortaleza, enfim. Chapecoense, Santos tinha que vencer, venceu, ótimo, né? Bragantino também um resultado interessante, um empate aceitável, é um time que está brigando na parte de cima da tabela, ok. Palmeiras, um clássico, né? Tanto uma vitória como um empate, como uma derrota, é um jogo que pode acontecer tudo. Agora, contra o América Mineiro, o Santos não poderia ter perdido, né? Contra o Bahia, 3-0, né, no primeiro jogo do primeiro turno, também não poderia ter perdido. Então, o Santos perde pontos que não poderia ter perdido. Pontos que aquele famoso jogo dos 6 pontos, né? A sequência do Santos nos próximos jogos contra times que estão brigando na mesma faixa da tabela. Deixa eu encontrar aqui, ó. Os próximos jogos do Santos contra o Ceará fora, Juventude fora, Fluminense na Vila, São Paulo fora e Grêmio na Vila. Todos esses times, todos, o Santos precisa vencer porque estão próximos ali na tabela, né, na pontuação, posições. Então, são jogos que nós precisamos vencer para dar aquele alívio, para dar aquele respiro do Santos na tabela do Campeonato Brasileiro. Precisamos mudar a postura, principalmente na Vila Belmiro. Não dá para o número de empates ser maior que o número de vitórias na Vila. Não dá para que o Santos também só tenha uma vitória fora de casa. E essa vitória aconteceu no dia 1º de agosto. Na Vila Belmiro, então, nem se fala, né? Quase 2 meses aí mais de 2 meses, inclusive, né? Sem vencer na Vila Belmiro. Então, não dá para que isso aconteça. Precisa mudar a postura. O Santos, nos últimos jogos, acho que defensivamente, a gente comparando em outros setores, está melhorando. Agora, o meio-campo do Santos ainda é inexistente. O ataque do Santos tem medo de finalizar. Tem medo de finalizar. Então, a gente precisa ajustar algumas questões para que a gente possa ter um segundo turno mais tranquilo e não ficar falando de rebaixamento. Eu não quero mais esse fantasma do rebaixamento. Eu quero que o Santos vença a maioria dos próximos jogos para que a gente fale, olha, o Santos está agora numa situação mais tranquila. O Santos tem um elenco que tem suas deficiências? Sim, tem suas deficiências, mas tem jogadores que não era para estar nessa situação. Né? Então, precisa mudar muita coisa. Obviamente, volto a repetir, o Santos do primeiro turno foi com o Diniz. O Santos começa agora esse segundo turno com o Carille. Vamos ver se a gente consegue uma mudança. Uma mudança mínima em algumas questões, eu acho que já pode dar uma certa evolução para o time e a gente conseguir o famoso 45, 46 pontos, né, para a gente ter uma margem aí de segurança para que a gente não passe por uma Série B, que seria algo inédito na nossa história. Mas se Pelé quiser, isso não vai acontecer. Bom, queria agradecer a audiência de vocês que assistiram até o momento. O aplicativo da OneFootball para vocês baixarem ou aqui pelo QR Code ou pelo link da descrição. Você baixando o aplicativo, você ajuda a fortalecer a mídia independente que fala sobre Santos Futebol Clube. E também falar sobre você se tornar membro aqui do canal. Membro concorre a uma camisa temática do Santos todo mês. E além disso, tem um grupo no WhatsApp comigo. Então, se você quer falar comigo no WhatsApp, ali no nosso grupo, tem esse direito, né? Quem é membro. Então, aqui também, embaixo na descrição, você consegue se tornar membro a partir de R$ 1,99 por mês. Mais uma forma também de você conseguir apoiar a mídia que fala sobre o Santos. Então é isso, pessoal. A gente se vê no Boletim Santástico hoje às 17 horas. Espero você. E vamos torcer para que dias melhores venham para o Santos Futebol Clube. Um grande abraço e até o próximo vídeo.